Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu vou fazer um comentário sobre meus 50 anos de jornalismo e a desilusão que minha geração tem sobre o Brasil. Nós não trabalhamos muito todo esse período, mas não conseguimos que o Brasil se tornasse um país civilizado, que o Brasil se igualasse com outros países mais desenvolvidos do mundo, infelizmente. É uma geração frustrada e sem uma perspectiva de que isso venha a melhorar, porque nós já estamos velhos, estamos chegando ao fim da vida e não vimos também uma mudança estrutural que pudesse colocar o Brasil entre os países mais desenvolvidos do mundo. Que fosse uma Espanha ou uma Itália, nem fosse um Japão ou uma Coreia do Sul. E todo esse período, desde a minha maioridade política, que aconteceu em 1963, eu e minha geração, nós vimos passar 8 ou 9 esperanças, e essas esperanças foram todas aniquiladas. Historicamente, eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu. Em 1960, os brasileiros elegeram Jânio Quadros. Era um bigodudo, cuja imagem era uma vassoura. Dizia ele que ia dar uma vassourada no Brasil, ia modificar as estruturas, ia fazer uma revolução. E o que aconteceu? 8 meses depois, Jânio Quadros tinha renunciado ao governo. Os analistas dizem que ele tentou dar um golpe, não conseguiu. Entrou então uma segunda esperança, uma esperança agora, desta vez, à esquerda. Uma esperança que dizia ia fazer as chamadas reformas de base, implantar uma república socialista brasileira no modelo soviético, João Goulart. Mas João Goulart não tinha nem sequer autoridade para isso. Até a revolta de Cabos aconteceu. E que se deu? Houve um golpe militar em 31 de março de 1964 e João Goulart foi deposto. Então entrou a terceira esperança, dessa vez à direita, os militares. Foram 5 militares e uma junta militar, 2 marechais, 3 generais e uma junta militar. Era para ser uma coisa provisória, passageira ainda, depois logo ter eleições, mas não, durou 20 anos. 20 anos. Como eles não tinham equipe para governar os estados, eles se aliaram com as oligarquias. E o que foi que aconteceu? Na economia houve até avanços significativos, com o PIB crescendo, e chegou-se a falar no milagre brasileiro. Mas na política e no social foi um desastre. Torturas, mortes, autoritarismo. E aí surgiu uma terceira esperança, que foi o Tancredo Neves. O Tancredo Neves era agora uma esperança à esquerda. É uma esperança que ia também modificar as estruturas básicas do país, mas era muito conciliador demais. E essa esperança morreu logo, porque ele faleceu antes de assumir o governo. Assumiu, então, José Sarney. Sarney herdou o governo de Tancredo. Imaginem vocês, na Bahia nós tínhamos 3 ministros, um era da esquerda, Valdir Pires, na Previdência, um outro era da direita, o Antônio Carlos Magalhães, nas comunicações, e um terceiro, Carlos Santana, era do centro, da saúde. Como é que um governo desse podia dar certo? Como não deu? Hiperinflação, problemas de toda a natureza na área de consumo, descontrole na política, mas conseguiu ficar até o final do governo e teve mais até um ano.
E aí surgiu uma nova esperança, a quarta, que foi o Fernando Collor de Mello, em 1989. Ia combater os Marajás. Combate aos Marajás era o seu slogan. Ia privatizar o Brasil ia ser moderno, colorido, uma maravilha. Imagine, se transformou num grande Marajá, fez uma casa da Dinda e seu primeiro-ministro, PC Farias, se enrolou com ele e acabou sendo destituído do poder pelo impeachment, em 92. Entrou Itamar Franco. Itamar Franco não era uma esperança, porque era um político tradicional mineiro, de centro-esquerda, mas fez um dos projetos mais importantes de todo esse período que eu estou falando aqui, que foi o Plano Real. E aí surgiu uma nova esperança, depois de Itamar, que foi o Fernando Henrique Cardoso. O Brasil ia para a esquerda, o Brasil socialista, o Brasil liberal, o Brasil com plano econômico, e Fernando Henrique, de fato, fez um primeiro governo muito interessante, estabilizou o Plano Real, mas decidiu fazer um segundo governo. E o que aconteceu? Teve que vender os anéis ao Congresso. Vendeu os anéis, vendeu os dedos, vendeu... Foi um horror. Resultado. Na sucessão não conseguiu fazer o sucessor, na hora dizendo que era Paulo Renato, depois José Serra, e ganhou Luiz Inácio Lula da Silva. Surgiu então uma nova esperança. Lula, de esquerda, apoiados pelos movimentos que lutaram contra os militares. E Lula, de fato, fez um primeiro governo excelente. Mexeu em muitas estruturas, trabalhou muito o social, o Brasil avançou e parecia que ia deslanchar. Mas aí começou a corrupção. Foi um mensalão. E já foi difícil se eleger no segundo governo. Depois decidiu, de maneira autoritária, caudilhesca, contra seu próprio partido interno, colocar a presidente Dilma. A presidente Dilma, uma pessoa honrada, uma pessoa sincera, mas que não articula bem nem as orações. E surgiu, deu-se mais uma vez um impeachment, um processo de corrupção chamado Petrolão, que levou Dilma a ser destituída do poder. Pronto. Assim, mataram duas esperanças, o Lula e a Dilma. Lula acabou, está preso em Curitiba. E Dilma sequer foi eleita agora na última eleição para senadora em Minas Gerais. E aí entrou um governo tampão, o governo do Michel Temer, um outro desastre, porque já fez mais corrupção, friboi, não sei o quê, e agora surgiu uma nova esperança. Agora a direita, para combater o lulismo, que é o Jair Bolsonaro. E nós estamos vendo o que é esse governo, uma barafunda. Briga para cá, briga para lá, briga até com a sombra, briga com o vice, briga com o seu próprio partido. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, meus amigos, é isso. Foram 50 anos de jornalismo que eu vi passar toda essa trajetória, essas esperanças que não se concretizaram. Você veja que o Japão saiu de uma guerra em 1945 praticamente destruído. Os Estados Unidos tinham lançado 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, 200 mil pessoas morreram só nessas 2 cidades. 45 anos depois, em 1990, o Japão já era uma potência econômica no mundo. A Coreia, a mesma coisa. Chegou a ser dividida. Hoje a Coreia do Sul é um país altamente desenvolvido. E nós, cadê as nossas reformas estudantis? Cadê a reforma da educação? As coisas não aconteceram. Me lembro quando em 1969, quando eu entrei para fazer jornalismo na Tribuna, a cidade de Salvador, a cidade que eu moro, tinha em torno de 700 mil habitantes e 20 a 30 favelas que aqui nós chamamos de invasões.
Hoje a cidade tem 3 milhões de habitantes e 410 favelas ou invasões. Quer dizer, os problemas aumentaram, triplicaram. Salvador é uma cidade hoje, como muitas outras do Brasil, uma cidade violentíssima. A gente não pode sair à noite. A educação é de baixa qualidade, a saúde é média. Então, todas essas estruturas que deveriam ser feitas, não só em Salvador, na Bahia, no Brasil, não foram. E nós continuamos como um país de terceiro mundo. É isso que eu queria comentar com vocês. A nossa geração é uma geração frustrada, é uma geração que não viu essas mudanças, essas concretizações, e nós não vemos uma luz no final do túnel. Entenderam? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do meu pronunciamento. Dê um like e até o próximo programa.